Fala pessoal, eu sou foda, com a ajuda do GPT, né? Ah, mas com o GPT é fácil, todo mundo é, então bota lá, quero ver, mostra aí, olha só. Tem que ter uma paciência do caralho, velho, tem que ter uma paciência, que eu entrei no chat antes ali. Falei pros cara ali que já tem os plano pago e tal, né? Que daí se tiver um plano pago, posso fornecer, né? O robô já no próprio cara que tá aqui no TrendView. Esse bate-papo ali dos caras ali, ó. Não é esse aqui, mas é do lado ali, né? Enfim, aí os caras começaram, se o robô funcionasse, o cara não vendia. Mas vai se fuder. Esse é o tipo do pensamento do cara medíocre, né? É o tipo do pensamento do comunista. O comunista é assim, ele só quer ganhar, né? Não, se funciona eu tenho que ganhar, então, ganhar. Senão você está vendendo é porque não funciona. É o pensamento do filho da puta, né? Do filho da puta. Ah, já dedurei o cara ali. Falei, porra, podia ter processar, cara. Isso é calúnia e difamação, né? Ah, eu não tenho paciência com um nego meu burro, eu já começo a ferrar o cara, né? Agora essa merda não sai daqui, né? E daí, enfim, eu não tenho paciência. E é fácil, se o cara saísse desses chat do caralho, se o cara parasse pra usar a cabeça, o cara conseguia, né? Os caras conseguem também, só que o povo prefere reclamar que o mercado é manipulado, chorar. Então é assim, você tem que debulhar a cabeça, né? Olha aqui, ó. No caso do índice mais recente, creio que devemos usar não o 1 a 3 mais o 1 a 2, porque se os dois estiver pegando a partir do 3, pode dar conflito, ou seja, é o ponto mais alto. Se os dois localizar o ponto mais alto no mesmo lugar, não tem uma linha, né? Tem só um ponto. Para ter uma linha tem que ter dois pontos, né? Daí o seguinte, me lembrou uma teoria, uns negócios de Pitágoras lá, que eu dizia que o cara é o seguinte, que um ponto ele pode ser... As linhas a partir de um ponto, elas são paralelas. Elas podem ser paralelas e não convergentes. Como que a linha a partir de um ponto pode ser paralela? Aí você pega e coloca no globo isso, né? Cara, isso aqui é muito louco. Se você começa a entender isso aqui... Do outro lado lá, né? No caso, ela tá indo lá do outro lado, né? Seria assim, né? Seria assim, a quantia... Então, essa linha aqui é paralela a essa aqui. O cara escreveu isso aqui. Então, você olhando no mapa aberto, você teria isso aqui, né? Teria isso aqui. As linhas são paralelas, só que elas partem do mesmo ponto. Como que uma linha partindo do mesmo ponto pode ser paralela? Você pensa, porra, não existe, né? Então, o lance lá de Pitágoras. Esses tempos eu vi um vídeo assim, cara, esse cara não pode. O cientista dizendo que não podia. Daí o cara começou a interpretar o texto antigo e o cara lá na pré-história, o cara já dizia. Lá na idade antes da média, o cara já dizia, né? Então, é fantástico, cara, quando você para usar o cérebro. Agora os caras ficam em chat, batendo papo e ainda criticando os outros. Então é fácil, né? O cara dizer que não dá, que só vende se não tá dando, só vende... Porra, cara. Testa o negócio, cala a boca e testa o negócio, depois tu fala, né, velho? Às vezes tu perde uma puta de uma oportunidade por causa disso. Aqui eu orientei outra coisa a ele, ó, olha só. Só mostrar como que é um exemplo, tá? Só tô dando um exemplo do que eu faço, que você pode fazer também no teu trabalho. Agora ajuste as máximas e as mínimas das linhas. Agora ajuste, né? As máximas e as linhas das linhas estão coletando pelo time frame do input do time frame de referência. É o nome do negócio. Time frame de referência. Você tem que dizer para ele se ligar onde que é. E isso, tudo que você fala na internet com uma pessoa, com um programa, tente ser sempre... Isso é uma mensagem que eu passo para os colegas que eu estou sempre conversando. E você deve passar para outros também. Tudo que você falar no chat... Às vezes minha mãe manda umas coisas, eu já não entendo, eu já fico puto, né? Eu falei, pô, do que você está falando? Qual que é a referência? Então, quando você conversar pela internet, sempre... Ou por telefone, que você não tenha na frente da pessoa para você dizer assim, ó... Esse negócio, esse qual? Esse que você está balançando na mão, certo? Então, tem o contato visual e você está mostrando. Agora, você disser, aí no chat, o que é no chat? No chat funciona assim, ó. Esse negócio você tem que pintar de amarelo. Qual negócio?
Tá vendo o negócio? Tá aqui embaixo na minha mão. Mas isso é no chat, então você não tá vendo. Então, esse negócio preto que eu estaria segurando, chamado telefone, você tem que pintar. Então, você tem que dar uma referência. Tudo que você falar online, à distância, você sempre tem que referenciar. Ter uma referência no negócio. Senão a pessoa não entende. Então, quando você fala com alguém, não sei o que lá e tal, mesmo que você estava falando há 5 minutos atrás, tu tem que de novo refazer a referência. Porque na internet é tudo muito volátil. A pessoa sempre está pensando em alguma coisa que está na cabeça dela, não é aquilo que você está pensando. Então, uma regra da comunicação clara e uma comunicação efetiva é você informar, referenciar daquilo que você está falando. Mesmo que você tenha falado, por exemplo, então, para ter uma regra de 50 palavras, 30 palavras para trás, se 30 palavras para trás você falou desse negócio, depois de 30 palavras que você vai falar, letras, não palavras, letras, 30 letras, vamos dizer assim umas 10 palavras, tu tem que falar de novo daquela referência, senão a pessoa perde a referência, porque é muito, muito volátil, e ela só está vendo o aparelho, não está vendo o que você está vendo, ou vendo o que você tem na cabeça, entendeu? Então esse é um problema de comunicação. Então, quando você falar com uma máquina, é a mesma coisa, né? Então, no input de referência, isso ocorre mais no caso do tempo gráfico atual, esteja inferior, por exemplo, de exemplos, né? A 4, no GPT é a mesma coisa, 4 horas o início da linha ficará fica erroneamente a partir da vela de início da semana. E então, para corrigir este problema, no máximo da mínima, referência de novo, máximo e mínima devem ser referenciadas no input pelo time frame, eu escrevi errado ali, de referência. Ó. Esse aqui é o mesmo nome que esse cara aqui. Ó. Time frame de referência. Ó. Input time frame de referência, input time frame de referência. Então eu repeti várias vezes ele, para que o negócio não se perca, entendeu? É a mesma coisa, isso aqui não é diferente com uma pessoa, é a mesma coisa. A não ser que você esteja na frente da pessoa e diga, esse negócio, então você está balançando o negócio, a pessoa já viu qual que é o negócio. Entendeu? Então, um erro que eu vejo muitas vezes na internet é as pessoas falarem as coisas e não fazerem uma referência. Então, você tem que repetir sempre do que é que você está falando, entendeu? Então, isso é básico de comunicação. Isso devia ser ensinado nas escolas, sabe? E até para um diálogo, até um diálogo no telefone, né? Deveria ser ensinado nas escolas. Mas mal é ensinado o português, né? Vai fazer o quê, né? Mas tudo culpa do Lula, né? Do Bolsonaro também, esse filho da puta. Falou que os caras não iam sentar na cadeira, estão lá, né? Estão sentando, estão botando eles sentar no colo deles agora, né? Tem que se ferrar mesmo. O cara tem que ser nem o Bukele, baixar a regra e tirar todo mundo e executar, né? É assim. Eu vi a cadeia que os caras fizeram lá, cara, a cadeia dos caras, nossa, os caras não pegam nem sol os caras não tomam. E não podem nem olhar muito pra fora da cela. É só entre eles ali. O negócio lá é pauleira, cara. Quero ver o dia que esse cara parar de ser presidente e entrar um presidente traia lá, né? Nossa. Vamos fazer que nem aqui, né? Soltar os bandidos e tudo mais. Mas deve ser com base na vela de time frame de referência atual, ou seja, na referência do input lá, que é um, e no atual, que é um outro, e parará. Então, ou seja, você não entendeu nada, né? Mas eu tô querendo dizer que se precisa explicar o negócio, é foda e enche o saco isso. Às vezes até é melhor você, de repente, tentar fazer na mão, mas, porra, fazer na mão eu tenho que ter um manual do tamanho do monstro. O manual, vamos dizer que eu entendo ali 20% do manual da linguagem. Faz só um ano que eu programo nisso, 1 ano, 2 anos. Então eu sei, ó, array aqui, ó, height, ele tá pegando o maior, o izinho ele tá pegando aqui, o i ele é uma variável que ele vai pegar sempre um número aqui, ó. Cada vez que tem o i, ele soma de novo. Isso aqui é um loop, né? Ó, for aqui é um loop, ó. Então ele fica fazendo um loop, até achar qual é o ponto maior, ó. Ele loop, puf, é esse aqui. Isso que é legal. Então olha só, agora eu consegui colocar ele no time frame atual, mas com base no maior. No último vídeo eu expliquei, né, essa questão do time frame, né, uma vela, isso aqui é uma semana, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó. Ele está setado para uma semana, um dia. Então, só que eu estou trabalhando dentro de 1 hora. Onde é que está a divisão de um dia? Este filho da puta não me mostra a divisão de um dia. Sempre está com esse problema aí. Agora até achar o negócio aqui. Margem, marca, linha. Não, essa linha aqui é outra coisa. Trade alerta. Linha da sessão. Essa porra aqui, velho, ó. Filha da puta. Aí eu venho aqui e vamos salvar. Ó. Salvar como? Eu vou gravar um cursinho pra galera ensinar a galera a usar o gráfico aqui. Antes do cara vender os boi, antes do cara vender
vender qualquer coisa, o cara entra aqui no mercado que ele está trabalhando e vê, cara, vocês têm que, né? Pô, eu vou fazer uma compra grande. O cara que tá, até o cara do mercadinho ou do mercadão, o cara tem que estar uma referência aqui. Pô, vou fazer uma compra grande, como é que tá o dólar? Eu vou vir aqui no gráfico e ver, cara, isso aí qualquer americano deve estar fazendo, né? Então você tem que aprender a usar, é uma ferramenta que, putz, é que nem calculadora, isso aqui é uma calculadora, você tem que olhar para isso aqui, né, e saber onde é que está o mercado, né? Pô, vou comprar agora, né? Por quê? Porque o dólar tá barato, supondo que fosse o dólar, né? No caso é o Bitcoin. Tá um pontinho de compra legal, você bota um compra aqui com stop aqui embaixo. Então olha só, olha que tesão isso aqui. Então eu mandei ele pegar nos 7 dias, porque ele está no dia aqui, né? Então 7 dias, eu vou colocar isso aqui como uma estratégia no robô. Dá para até anexar em outra estratégia. Mas de repente é uma estratégia só de rompimento, né? Claro que tem que ter umas verificações. Não é só assim, passou a linha, entra. Não, tem que ter umas coisinhas a mais. Senão, passa a linha, entra e volta, né? Então tem que ter umas confirmações a mais. E se fizer e tiver um stop adequado, não tem problema, né? Uma hora vai acertar, vai recuperar e vai apresentar-lhe o lucro, né? Então, olha só, tá nos dias, né? Então ele vai pegar, olha só a linha aqui, ó. Aqui tá os dias, ó. Um dia está aqui, outro dia está aqui, outro dia está aqui, outro dia está aqui. Então ele está pegando nesse dia aqui, ó. Então a máxima desse dia. Só que antes ele pegava essa linha a partir daqui, né? A partir daqui, daí ele ficava uma linha fora de um contexto. Mesmo que a máxima fosse aqui, por exemplo, ele ia colocar a linha aqui daí, ó. E aí ele ficava tudo meio torto, ficava embaixo, né? Volta o vídeo lá que você vai ver, ó. Ele fica sempre um pouquinho embaixo aqui, né? A linha, em vez de ficar bem certinho no fundo, ele ficava sempre um pouco... Por quê? Porque no diário era aquele ponto. Agora eu mandei... Putz, acho que deu uma pausa ali. Eu tenho um costume de dar uma pausa no pausa, em vez de ir lá no lápis e largar o lápis, né? Então, olha só, vamos colocar aqui no... eu estava dizendo, né? Estava dizendo que vamos... TikTok, nem tem TikTok, né? Veja o negócio no TikTok, nem tem TikTok, né, velho? O TikTok só, né? Só do relógio. Vamos colocar aqui no mensal, ó. Eu nem testei direito, vamos ver o mensal. Ele vai jogar lá embaixo. Cara, olha a tendência que ele... Cara, ele tá... o problema é esse, ele dá um pulinho, né? Eu tenho que ver por que ele tá dando esse pulinho aí, ó. Esse filho da puta. Mas tudo bem, não tá ruim, não tá errado, né? Ele até aproximou mais nessa situação aqui. Mas, cara, isso aqui também não tá muito legal, ó. Ele pegou por esse aqui, ó. Ah, é porque ele tá pegando daqui para trás, talvez ele esteja pegando o outro. Então, daí eu tenho que configurar aqui, ó. Se eu quero um tempo para mensal, eu posso setar isso aqui automático. Para mensal, eu posso vir aqui e dizer o seguinte, pegue de 4, ó. Opa, ele pegou lá em cima. 5. Ah, ele tá pegando, tem que reduzir, né? É 1 aqui, ó. Ah, o mais recente, né? Mais recente é isso. Antes ele colocou o número 1. Mais recente é isso mesmo, ó. Então, é que acabou de fechar um mês, né? Então eu vou a partir do 2, ó. 3. Ele teria que... Ah, porque ele tá pegando aqui, ó. Ele vai ter que pegar o menor ainda, mas enfim. Então aqui. Ah, o máximo, ó. Tá bloqueando. Isso aqui estaria certo. Agora tá certo. Opa! Não foi eu que fiz, ele bloqueou sozinho. Então ele tá fazendo loop ali para reconhecer o negócio. Opa, ó, bloqueou de novo. Ele tá com esse probleminha aí, ó. Eu vou dizer para ele, para de ficar pulando de um lugar para outro. Mas ele tá funcionando. Só que não 100%, né? Vai mudar, quer ver? Ó, vamos colocar aqui 7, ó. É isso aí. O que eu posso fazer é dar o limite total. E dar o limite total e mandar ele dividir esse 8 por 4. Daí, ele, a partir de 4, ele começa a ver o... Porque tem 2 pontos aqui, né? Tem um ponto, aliás, um ponto aqui assim. Esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. Então, se ele pega 8, seria 8 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E aí o máximo até 8, desse aqui até 8, o máximo ele encontrou aqui. E o máximo daí de 1 até esse aqui, ele encontrou, até essa divisão aqui, né? Que é a metade do 8, no caso, ele encontrou aqui. Então ele colocou a máxima, no caso é a mínima, né? A mínima, eu digo, né? Aqui, né? Então ele está fazendo reconhecendo isso que eu mandei ele reconhecer. Então, quando a gente consegue automatizar isso aqui, cara, dá para fazer uns trades do caralho. Ali, ó, por exemplo, né? Quebrou a linha, testou. Isso aqui eu falei essa semana, né? Eu falei, né? Pô, no diário, o BTC deu uma recuada. Não, isso aqui faz dias, né? Eu mencionei no último, né? No último vídeo. Que ele pode agora fazer um outro teste
Não, é esse teste aí, né? Ele testou e tá vindo, né? Ah, ele vai fazer um outro teste aqui no caso, né? Que é isso aqui, ó. Deixa eu ver. É, pode até ser esse teste aqui de repente. É, mas é isso mesmo. Ah, esse teste aqui acho que era, né? Ó. Mas ainda assim seria o mais coerente aqui, ó. É isso aí, ó. Tendência de baixa. Virou tendência de baixa. Então aqui ele já teria entrado. E o stop ele ficaria na máxima aqui, ó. Então agora eu tenho que tentar achar um jeito de, por exemplo, explicar para ele colocar a máxima aqui, né? Então, uma boa parte eu tenho que fazer às vezes na mão. Outra parte eu peço para ele fazer para ele me mostrar a lógica. Daí ele me mostra a lógica e eu construo em cima da lógica. Então isso que é legal, ajuda, né? Ele ajuda. Então é fantástico. Dá para nós rodar aqui para ver, ó. Daí já terminamos aí. Vamos ver aqui. Aí ele surtou com essa máxima aqui, ó. Eu tenho que dizer para ele ficar com uma máxima. Esse negócio que eu criei, ele pode dar uma treta aqui boa. Eu tenho que verificar bem essa questão da divisão do tempo aqui. Ó. Porque é sempre o período anterior, né? No caso é um dia, né? Um mês, é um mês anterior. Onde é que tá os meses aqui, ó? Aqui é um mês, aqui é outro mês, aqui é outro mês, outro mês, outro mês, outro mês. Então ele vai se ajustando, ó. Aqui ele tinha que ter se ajustado para cá, ó. Dá até para nós dar uma... Aqui se ajustou agora. Se ajustou agora. Logo antes dele romper, ele se ajustou, né? Então, esse tipo de falha não pode ter. Então, por isso que eu estou analisando se dá para incluir ou não na estratégia. Ou uma estratégia somente disso aqui, né? Semanal, no semanal e diário. Então, eu pego aqui 10 semanas e pego no mínimo a partir de 5 semanas. Olha só isso aí, que lindo. Que lindo! Aquilo que eu mencionei antes, acho que foi, né? Pode ser a partir de 6 semanas, 7 semanas. Eu quero pegar aquele outro ponto ali. Ali. Então eu posso setar padrão. Se o cara escolher trabalhar no semanal, esses outros valores já vêm automático. O cara nem precisa ver, entendeu? Então dá para automatizar isso também. Formou-se uma nova mínima. Só que é porque o mês está começando aqui, né? 21º aqui. Ó. Então, ó, ele já reconheceu como o mês, na verdade ele está trabalhando no mês anterior. O mês anterior, justamente, ó. Eu ia dizer, pô, mas ele colocou nesse mês. É que as duas estão no mínimo, né? Mas ele está pegando por esse mês aqui, ó. Achei que era por esse aqui, ó. 30, 31, 21. Ele está pegando aqui. Ele teria que pegar, deixa eu ver uma coisa... 7. Eu tenho que mandar ele buscar agora. Ele está buscando do tempo atual, né? Do tempo atual para até o 7. Eu esqueci de falar para ele que é até o 1. Eu até expliquei isso para ele, mas acho que ele não flagrou, né? Não flagrou. Falei para ele que eu dei um exemplo, né? Vamos ver aqui, ó. Eu dei um exemplo. Onde é que tá? Exemplo, ele repetiu, eu pedi para ele interpretar e me mostrar, né? Mas eu dei um exemplo, só que talvez eu tenha faltado essa referência. Provavelmente eu faltei essa referência, vamos ver aqui. Cacete. Tinha que ter uma busca aqui, mas não tem busca, né? E nem dá para dar um Ctrl F também. Ctrl L também não. Mas é por aqui. Ó. É o próximo, é esse aqui. Exemplo, em 4 horas o início ficará tarará, não. Deixa eu marcar aqui, daí esse eu não venho mais.
Mas eu acho que eu faltei então explicar. Onde é que tá? Não consegui achar, mas deve estar por aí. Exemplo aqui, ó. Então, para ele pegar, por exemplo, se o maior era o 5, se eu coloco dois números lá, 5 e 3. Então, ele tem que pegar do 3 até o ponto 1, ó, até o período 1. Ele devia ter pegado até o período 1. Ele pegou o período atual. Eu vou falar para ele revisar que ele não está pegando o período 1. Ou eu, pelo menos, não estou observando isso, né? Então é legal, você tem que ter aquela... Cara, isso é fantástico. A comunicação e a programação no planeta todo vai acelerar. Tá acelerando muito. Quem é programador mesmo fudido, putz, eu conheço programador que paga 1.000 e poucos, 1.000 por mês para IA ajudar o cara. Então pense o que um cara desses produz, velho. Pense o que um cara desses produz. Caralho, velho. Caralho, só falta plugar a cabeça do cara no GPT, né? Se já não tá. Então, um cara desses produz pra caramba. Então, imagine um retardado, um cara fracão tipo eu assim, né? Entre aspas, já se ajuda pra caralho. Então, quem não se ajudar com esse negócio, cara, tá fudido, né? Eu só não sei por que ele tá marcando, só se ele marcar a partir do dia 2. Daí ele considera esse aqui, ó, porque ele tem que considerar antes do... Enfim, viu? Funciona, né? É legal. Então dá pra melhorar e ir ajustando. Já tô ajustando já faz uns 3 dias. Então é legal. Então agora se sabe que se ele voltar pra cá, tem que fazer esse topo aqui, ó. Tem que superar os 125, ele vai mais. Daí ele vai uma perna igual isso aqui. Daí vai lá pra 140. Ou vai pra 60, né? Beleza? Fui!